Jesus estava a fazer a última ceia, Jésus faisait la dernière scène, o último jantar le dernier repas com os seus discípulos. avec ses disciples. E, e como era um dia especial, Et comme c'était un jour spécial, daqui uns dias, passados uns dias, ele ia ser crucificado. quelques jours après, il allait être crucifié. Os discípulos não sabiam disso, Les disciples ne le savaient pas porque eles não acreditavam. parce qu'ils n'y croyaient pas. Os discípulos eram mais incrédulos do que nós. Les disciples étaient plus incrédules que nous. Por isso é que eles levaram muitas. C'est pour ça ils en Se ont você payé ler, les se conséquences. você ler o Novo Testamento, você vai ver que os discípulos Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que les passaram por disciples, muitas que você não. Você muitas vezes quando está a ler vai dizer, mas era o Pedro também falhava, o Pedro que. ont traversé des choses et vous lisez, vous dites: «Ah, mais Pierre commettait des fautes Porque eles aussi». não acreditavam muito em Jesus. Ils ne croyaient pas beaucoup en Jésus. Quer dizer, acreditavam eh, nas coisas materiais, Ils croyaient aux choses matérielles porque já tinham visto Jesus a parar os ventos, parce qu'ils avaient déjà vu Jésus arrêter les vents, acalmar os mares, calmer la mer, multiplicar os pães. multiplier les pains. Eles tinham visto tudo isso. Ils avaient vu tout ça. Mas quanto ao mundo do espírito, da Mais dimensão par espiritual, rapport à la dimension eles spirituelle, não acreditavam muito. ils n'y croyaient pas beaucoup. Quando Jesus disse, olha, daqui a 3 dias vou ser preso, Quand Jésus a dit: «Dans 3 jours, je vais vou être ser morto, emprisonné, vou ser morto. je vais mourir». E o Pedro saltou logo e disse, oh Senhor Jesus, não diga uma coisa Et dessa, Pierre a sauté, il a dit: «Non, Jésus, ne dis pas une chose pareille, porque tu não vais ser morto nada. parce que tu ne vas pas mourir». Até que Jesus teve que olhar para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Et Jésus a dû le regarder et il a dit: «Arrière de moi, Satan». Então Jesus viu Satanás nele, Jésus a vu Satan en lui. porque depois de 3 anos, Parce qu'après 3 ele ans, ainda não acreditava naquilo que Jesus falava. il ne croyait pas encore en ce que Jésus parlait. Eu espero que você seja mais crente do que os discípulos foram Et j'espère que vous êtes plus croyants que ce qu'ont été les disciples antes de Jesus ser crucificado, avant que Jésus soit crucifié. porque depois eles tiveram que aprender Parce qu'après, ils ont dû apprendre de uma maneira que você talvez não gostaria que acontecesse. peut-être d'une façon que vous n'auriez pas appréciée. Então Jesus reuniu-se, Jésus s'est réuni, pediu para todos se reunir para fazer o jantar. il a demandé à tous de se réunir pour faire le repas. E veja que quando todos se apresentaram, Et quand ils se sont tous présentés, os 12, les 12, quando se apresentaram, quand ils se sont Jesus présentés, olhou para os 12 Jésus a regardé les e 12 disse, de vocês vai me trair. et il a dit: «L'un de vous va me Já vi, trahir». aquilo foi mesmo de cara. C'était vraiment De face à face. vocês L'un de vous vai me trair. va me trahir. E todos ficaram suspensos. Et ils étaient tous en suspens. Eles voltaram-se para Jesus e disseram, sou eu, Jesus. Ils se sont E outros diziam, mas sou retournés eu. vers Jésus et ils ont posé la E question: todos perguntaram se era Jésus, ele. est-ce que c'est moi? Ils ont tous demandé si ça allait Até que o être próprio lui. também que ia fazer isso, Et même la personne também concernée disse, sou eu, a Jesus. posé la question: Jésus, est-ce que c'est moi? E Jesus disse, olha, aquele que mete a mão no prato comigo, Et Jésus a é dit: celui desses. qui met la main sur l'assiette avec moi, c'est l'un d'entre eux. Mas todos iam meter a mão no Mais prato. ils allaient tous mettre la main dans l'assiette. Por isso, Jesus não era aquele que ia desmascarar as pessoas, Alors Jésus n'était pas celui qui allait dévoiler qui étaient les como muitas personnes, vezes o ser humano faz. comme l'être humain le fait très souvent. Se sabe que é aquele, és tu mesmo. S'il sait que c'est cette personne, il va l'accuser: Jesus c'est podia, toi. Jesus podia ter feito isso. Jésus aurait pu le Olha, és faire, tu, ó Judas. dire: Jude, c'est toi. Mas não, Jesus não disse. Mais non, Disse, Jésus ne olha, l'a aquele pas que dit. vai meter a Il mão a no dit: prato celui comigo, qui va mettre sa main é à este. l'assiette avec moi, c'est lui. Mas todos iam fazer o Mais mesmo. ils allaient tous faire la même chose. Ninguém sabia quem era. Personne ne savait qui c'était. E vamos continuar a leitura. Et on va continuer la lecture. E diz assim no verso 24. Et le verset 24. Não, em verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito no livro, quer dizer, na Bíblia.
espero que a luz não esteja a desaparecer, não é? Que o Filho do Homem, quer dizer, vai acontecer isso ao Filho do Homem, que está a falar dele próprio, que ele vai ser crucificado. Le Fils de l'homme va être crucifié. Não está aqui com essa linguagem, mas diz aqui, bom era que essa pessoa que vai me denunciar, quer dizer, que vai me... como é que diz aqui? Vai trair, era bom que ele nem sequer tivesse nascido. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Tá, se olhar para o verso 24, Le verset 24, não, o verso sim, o 24 diz, era bom que essa pessoa il est dit que mieux vaudrait que cet homme nem sequer tivesse nascido, ne soit pas né. porque então não ia sofrer Parce que il a n'allait- eternidade que ainda hoje ele está a sofrer. comme ça, il n'allait pas souffrir l'éternité qu'il souffre encore Porque aujourd'hui. Judas ainda existe hoje. Parce que Judas existe encore aujourd'hui. Em espírito, ele existe no En inferno. esprit, il existe en enfer. Ele está lá vivo Il est vivant e está a sofrer. Veja quantos anos, já passa de 2000 anos. et ça fait plus de 2000 ans. Por isso Jesus disse, era bom que ele nem sequer tivesse nascido. Jésus a dit il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. E nós muitas vezes Et nous, très souvent, concentramos no mundo só. on se concentre uniquement dans le Vemos as monde. On pessoas, voit les personnes, temos o nosso carro, on a notre a gente voiture, vê o nosso on carro, voit notre voiture, nós vemos o nosso on dinheiro, voit notre argent, nós vemos a nossa on família. voit notre famille, E nós andamos à volta disso. et on est autour de ça. Mas não conseguimos ver o que é que se está a passar no mundo do espírito. Mais on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Quando você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você vê um funeral, Par exemple, quand vous Que- voyez des que vem à sua funérailles, qu'est-ce qui vient à votre pensée? o que é que vem à sua mente? Qu'est-ce qui vient à votre pensée? Morreu. Il est mort. Chegou o fim. Sa fin est arrivée. Coitado da família. Pauvre famille. A família certamente está triste. La famille doit être triste. Não queria estar no lugar da família. Je voudrais pas être à la place de Talvez é la assim famille. que a gente pensa. C'est peut-être comme ça qu'on pense. Mas eu não vejo assim, eu Mais vejo moi, ele. Je ne vois pas Eu ça. faço uma pergunta a mim mesmo. Je me pose la Será que question ele à estava moi-même. salvo? Est-ce qu'il était sauvé? Será que ele era membro de uma igreja Est-ce qu'il était membre d'une église onde ouvia falar de où Jesus? il entendait parler de Jésus? Será que ele foi para o céu Est-ce qu'il est parti au ciel ou foi para os lugares inferiores? ou dans les endroits inférieurs? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, eu estou mesmo na minha varanda, vejo Depuis mon a ig- balcon, a igreja católica. j'ai la vue sur l'église catholique E há muitos funerais aí. et il y a beaucoup de funérailles. Quase todas as semanas há ali sempre Presque funeral. toutes les semaines, il y a des funérailles. E quando eu vejo entrar, eu digo, Et quand je les vois eu já entrer, sei onde é que ele está. je me pose la question, mais il est O où? corpo está ali, Le corps est là, mas ele mais lui, não está. il n'est pas là. Amém? Amen. Então, é isso. Nós devemos entrar Alors nous devons entrer no mundo dans le monde onde tudo é organizado. où tout est organisé. Antes de você ter um acidente, Avant d'avoir un accident, esse acidente já aconteceu cet accident s'est déjà produit na dimensão dans espiritual. la dimension spirituelle. Ouça bem. Écoutez bien, Antes do acidente, avant l'accident, já no mundo espiritual, dans le monde spirituel, já aconteceu. ça s'est déjà produit. Por isso é que quando nós estamos em comunhão com Deus, C'est pour ça que lorsque nous sommes en communion avec nós Dieu, podemos destruir isso. on peut détruire ça, Podemos desfazer on isso peut défaire ça com oração. avec la prière. É-nos revelado On a la révélation, e vem dos pensamentos on a des pensées qui e nós viennent, com oração podemos et destruir avec la isso. prière, on peut Bem, mas détruire vamos tout ça. continuar. Et on va continuer. Agora vamos olhar para o verso 26. On va voir le verset 26. É a parte mais importante que C'est nós la vamos ler. partie la plus importante que nous Parte allons lire. 26 diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos. E disse: Tomai, quer dizer, tomem, comam, isto é o meu corpo.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Jesus disse: Isto é o meu corpo. Jésus a dit: Ceci est mon Então, corps. agora, como nós vamos ter a ceia, quando On va estivermos a avoir pegar la no scène pão, lorsque nous prendrons le pain, na nossa imaginação, dans notre imagination, que é onde tudo funciona, c'est là où tout fonctionne. por isso é que a palavra de Deus diz: tudo que nós falamos com a nossa boca é C'est pour ça aquilo que a gente vai receber. La parole de Dieu dit que tout ce que nous parlons avec notre bouche, c'est ce que nous Que a allons morte e a recevoir. vida estão onde? La mort et la vie se trouvent où? Estão na língua, está Dans na la langue, boca. dans la bouche. É onde está. C'est là où Os se trouvent problemas. les problèmes. Por quê? Porque a pessoa já imaginou Pourquoi? Parce que la personne a déjà o imaginé acidente, l'accident. já Elle a imaginou déjà imaginé o despedimento no seu emprego, le renvoi de son travail. já imaginou Elle a déjà a imaginé pobreza. la E pauvreté. então fala. Alors il E parle. quando fala, Et quand il parle, vai acontecer no mundo espírito, ça va arriver dans le monde de l'esprit. porque Jesus é espírito, Parce que Jésus est esprit, Deus é espírito, Dieu est esprit. e é nesse mundo onde E- acontece tudo. C'est dans ce monde où tout arrive. Mas não é no mundo de Deus Mais c'est pas dans le monde de onde Dieu acontece o mal, où arrive le mal. porque o diabo também é espírito. Parce que le diable est esprit aussi. Então vamos olhar para o verso 27, põe aí o verso Le 27, verset faz 27. favor. E quando e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous. Por isso são duas coisas, Donc ce sont É deux o choses, pão. c'est le pain e o vinho. et le vin. O pão representa o corpo de Jesus. Le pain représente le Ele corps diz, de Jésus. Isto é o meu corpo. Il dit: Ça, c'est mon corps. E quando ele pega no, Et vinho, quand il no cálice, prend la coupe, ele diz aqui no verso 27, il dit au verset 27, nós lemos qual? Verso 27. O verso 28. donc le verset Pode 28. pôr aí o verso 28. Porque isto é o meu sangue. Digam todos comigo, isto é o meu sangue. Ceci est mon sang. Espiritualmente, o vinho que nós vamos beber, você já Spirituellement, bebeu vinho le- ontem, le hoje não vin- sei, mas eu creio que le vin ainda que não nous beberam allons vinho boire, hoje. Je pense que vous Ouais. n'avez pas encore bu de vin Tá aqui alguém aujourd'hui. que já Est-ce bebeu que quelqu'un a vinho déjà hoje? bu du vin aujourd'hui? Alguns até lá, aqui não. Ici, não. Que lavam os dentes com Certains se a brossent les boca dents com vinho, avec né? du vin. Diz que é para desinfetar. Ils disent que c'est pour désinfecter. Hã? Porque isto é o meu sangue, C'est mon sang, o sangue do Novo Testamento, le sang de l'Alliance, que é derramado por muitos. qui est répandu pour plusieurs, Para a remissão de quê? pour la rémission Dos des péchés. dos Des pecados. péchés. Amém. Amen. Então, nós hoje vamos tomar a ceia Aujourd'hui, on va prendre e la vamos scène imaginar isso. et Mas antes on de va nós s'imaginer ça. imaginar isso, Mais avant vamos agora d'imaginer ça, ao capítulo, João capítulo on 19. va regarder en Jean 19. João capítulo 19. Se você compreender isso que eu vou compartilhar consigo, Si vous hoje, arrivez à comprendre ce que je vais partager avec vous, se você tem alguma dor no corpo, você Sim. vai ficar sem ele. si vous avez une douleur dans votre corps, A não ser que vous você ne l'aurez goste, plus, a não ser que você goste dessas dores. à moins que vous aimiez ces douleurs. Então você vai segurar bem para não Alors, deixar. vous allez bien la tenir pour ne pas la lâcher. Como é que você segura? Comment vous la tenez? É não acreditar. C'est en ne croyant pas. É a maneira número um. C'est la façon Assim numéro como os 1. discípulos não Comme les acreditavam, disciples ne croyaient pas até a morte de Jesus, jusqu'à la mort de Jésus, assim nós também nous également, podemos segurar nous aquilo pouvons que retenir Deus já fez. ce que Dieu a déjà fait. Então, capítulo 16 de João, não, 19, perdão. Jean 19. 19. E vamos olhar para o verso 28. Verset 28. Põe aí 19, 28. Isto aqui está a falar de quando Jesus estava na cruz. Ça nous parle de lorsque Jésus était sur la croix. Depois, sabendo Jesus que já
todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura, quer dizer, para que a Bíblia se cumprisse, disse: tenho sede. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Para que a Escritura se cumprisse. Afin que l'écriture fût Sabe accomplie. quantos anos é que isso foi dito no Velho Testamento? Vous savez, ça fait combien d'années que ça a été dit dans l'Ancien Testament? 2000 anos antes. 2000 ans avant. 2000 anos depois é que estava a acontecer isso. E Jesus 2000 disse: ans après, para ça que, arrivait. para que se Jésus a dit cumpra pour qu'il aquilo que foi dito, s'accomplisse ce qui a été dit, aquilo que está escrito. ce qui est écrit. Por isso é que nós lemos a Bíblia, porque tudo o que está aqui C'est escrito pour ça qu'on lit acontece la na sua Bible, parce vida. que tout ce qui est écrit ici arrive dans Se votre você vie. acreditar, Si vous croyez, você vai receber vous allez recevoir aquilo que está aqui escrito. ce qui est écrit là. Jesus diz Jésus a dit, para que se cumpra. afin qu'il s'accomplisse. Se cumpra o quê? Qu'il s'accomplisse quoi? Aquilo que está escrito. Ce qui est écrit. Está escrito. C'est écrit. Foi escrito em Números. Écrit en nombre. Foi escrito Ça a été écrit em Deuteronômio. en Deutéronome. Foi escrito Ça a été no écrit livro de Isaías. dans le livre d'Ésaïe. Então está aqui a dizer para que se cumpra. Il est dit afin qu'il s'accomplisse. Você quer saber o que é que lhe pertence? Vous voulez savoir ce qui vous Das bênçãos de appartient Deus? dans les bénédictions de Dieu? Vá à Bíblia. Alors allez dans la Bible. Põe agora o verso 29. Le verset 29. Estava, pois, ali vaso cheio de vinagre. Aqui também. Quem gosta de Il vinagre? y a un vase plein de vinaigre. Qui aime le Hein? vinaigre? Só na salada. Dans la salade, oui. Quem que já tinha tomado sentido a essa palavra aqui? Qui avait déjà vu cette É parole ici? vinagre, é vinagre. Ah, du vinaigre. É vinagre. C'est du vinaigre. Estava, pois, ali vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num hisopo, quer dizer, num caniço, vamos dizer assim, lhe chegaram à boca. Jesus estava na cruz. Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et Estava ali l'ayant já fixée sofrendo. à une branche Estava ali d'hysope, já umas 2 horas, ok, na cruz. ils l'approchèrent de la bouche de Jésus qui était sur la croix depuis au moins Crucificado. 2 heures, crucifié. E Jesus dobrava-se todo. Et Jésus se tordait dans Com tous les pregos. sens. Il avait les clous Palma, nos pés, dans les pieds, dans les mains e a coroa de espinho na et sa couronne cabeça. d'épines sur sa tête. As suas costas todas cortadas pelas chicotadas. Son dos était tout coupé à cause des coups A de fouet. sangrar por todos os lados. Ça saignait de partout. Sangrava pelas mãos. Ça saignait par les mains. Sangrava pela cabeça. Ça saignait par la tête. Sangrava pelas Il saignait costas. par le dos. Sangrava pelos Il joelhos. saignait des genoux Pelas quedas que ele dava à quando cause levava a cruz. des chutes qu'il faisait Ele quand caiu il muitas portait la vezes. croix. Il est tombé beaucoup de fois. Por isso não foi muito fácil. Donc ça n'a pas été très E facile. quando ele estava fazendo isso, Et quand il faisait ça, ele estava comprando il achetait a nós nous para o Pai. pour le Père. Estava tomando Il était en train de o prendre nosso lugar. notre place. Estava se transformando em nós. Il était en train de se transformer en nous. Estava dizendo: Pai, Il disait, Père, agora não sou eu, maintenant ce n'est plus moi, agora são eles. maintenant ce sont eux. Vamos ler outra vez aqui. É muito importante isso. On va relire, c'est très important. Estava, pois, ali vaso cheio de Il vinagre y avait un vase e plein de vinaigre. encheram de vinagre uma esponja, quer dizer, Et ensoparam. les soldats ont É mis o une éponge dans mais ce vinaigre. correto é ensoparam a Ils esponja ont rempli une e éponge pondo-a num caniço, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, lhe chegaram à boca. ils l'approchèrent de sa bouche. Porque Jesus disse: tenho sede. Jésus avait dit, j'ai soif. E esse vinagre que está aqui Et ce vinaigre qui est là, não era feito como o vinagre de hoje. c'est pas comme le vinaigre d'aujourd'hui. Era vinagre que os soldados usavam. C'est un vinaigre utilisé par les soldats. Era misturado com ervas amargosas. C'était un mélange chamado d'herbes fel. amères. Quem é que já sabe o que é fel?
des herbes É, amères, fel é um amargoso, um c'est quelque amargar chose, une insuportável. amertume vraiment A pessoa não insupportable. suporta o amargo On do ne fel. supporte pas cette amertume. E então misturavam Donc c'était un um mélange pouco de fel nesse de vinagre. de ces herbes amères avec du Por vinaigre. quê? Pourquoi? E eles levavam sempre um coisinho, Et ils prenaient toujours, não sei se naquele tempo já usava frasco de je ne sais vidro, pas s'ils utilisaient les É. bocaux en verre à l'époque, para quando eles fossem feridos, et ils avaient ça comme ça quand ils e étaient a ferida não blessés era assim uma coisinha, et era des grosses uma blessures espada avec l'épée com uma flecha, ou des flèches. então arrancava, alguém Alors, arrancava, e ele quelqu'un arrachait la bebia um flèche bocadinho et daquilo, il buvait un peu de ça para suportar as pour dores. supporter les douleurs. Porque a pessoa estava ali Parce que la concentrada na personne dor était do concentrée ferimento, dans la douleur de sa mas agora blessure, quando bebia mais quand pouco daquele il vinagre, buvait de ce vinaigre, a sua concentração estava na boca sa concentration était dans la bouche. e deixava de sentir Et ça permettait de ne plus as dores do sentir ferimento. les douleurs de la blessure. E era esse vinagre que estava ali, não sei Et porquê, c'est ce vinaigre qui était là, je ne sais pas pourquoi, mas estava ali vaso mais il y avait un vase com vinagre. plein de vinaigre. Certamente eles faziam isso, Il faisait certainement ça porque outros que sofriam ali, parce qu'il y en a qui souffraient. certamente faziam a mesma Il coisa. faisait peut-être la même chose. E vamos olhar agora para o verso seguinte. On va regarder le verset suivant. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito, quer dizer, que Quand morreu. Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amém. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vamos ver se a gente consegue descartar On va isso. voir si on arrive à comprendre ça. Vamos saber o que é o vinagre. On va voir c'est quoi ce O vinaigre. que é que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? Por que estava ali o vinagre? Pourquoi le vinaigre était là? O vinagre aqui agora Le vinaigre ici, estava a revelar, ou seja, vamos dizer, como é que eu hei de dizer para ser compreendido? Eh, É como se fosse c'est comme si c'était as amarguras les amertumes que o homem que os homens sofrem. que les hommes souffrent. Quando a pessoa está sem dinheiro, Quand la personne n'a pas d'argent, a pessoa vive numa amargura. elle vit dans une angoisse, Não pode comprar um gelado ao filho, elle ne peut pas acheter de glace à son enfant, não consegue pagar a sua elle renda. n'arrive pas à payer son loyer, Está a pensar que se daqui a um mês não pagar a renda é capaz de ser posto fora. elle se dit que si dans un mois elle n'a pas payé son loyer, elle va être mise à la rue, Então vive numa donc elle amargura. vit dans une angoisse. A pessoa está doente, La personne est malade, vive numa elle amargura. vit dans une angoisse. Agora, por exemplo, Par nós exemple, tivemos essa notícia on a eu cette nouvelle, e eu não queria estar no lugar E da avó, je ne voudrais pas être à la place de la grand-mère, porque lá dentro parce qu'à l'intérieur, há qualquer coisa que eu não queria ter. il y a quelque chose que je ne voudrais É pas uma avoir. amargura. C'est une angoisse. Não é, irmã Céu? Está ansioso de saber notícias. On est anxieux d'avoir des nouvelles. Estará bom? Terá funcionado Est-ce bem? que ça se passe bien? Será que eles encontraram a razão? Est-ce qu'ils ont trouvé la raison? Só vive numa amargura, On a une numa angoisse, incerteza. une incertitude. Pessoa foi ferido. Une personne qui a été blessée, Só essas dores é uma amargura para a pessoa. les douleurs que cette personne ressent, c'est une angoisse. O vinagre está a Le representar vinaigre a représente amargura da l'angoisse humanidade. de l'humanité. Alô? Allô? A doença é La uma maladie, amargura. c'est une angoisse. Está aqui alguém que gosta de Est-ce estar que doente? quelqu'un aime être malade? Estava numa igreja J'étais dans une église no norte dans le nord e naquela noite, era noite, já não me lembro se foi de noite, se foi de je ne sais domingo. plus si c'était le soir ou Deus pas. começou a curar. Dieu a commencé à guérir. E duas pessoas foram curadas. Et 2 personnes ont été E havia guéries. lá um irmão que
que era o porteiro, Et il y avait un frère, c'était le e eu sabia portier. que ele tinha um problema, Je savais qu'il avait un problème. e eu perguntei: "Você não quer ser Je curado?" lui ai demandé: «Vous Não. voulez être guéri?» Il a dit: «Non». Eu fi eu quase caía de eu quase caía de estava de pé, vá J'étais lá. debout et j'ai failli tomber. Eu disse: "Mas isso é J'ai incrível, dit: «Mais c'est incroyable, é c'est impossível. Uma impossible. pessoa não quer ser curada." Quelqu'un qui ne veut pas être guéri?» Hã? Ah, ali porque Parce qu'il allait perdre ia perder os como é que se diz? Não, lá não há, em França não há aí não. Ela é sempre oui, é oui, invalidez. Il allait perdre son invalidité. Hã? Não ia perder a Il allait invalidez, perdre son porque ele ainda son in tinha son só invalidité talvez uns 50 parce qu'il anos, avait peut-être encore 50 ans. ainda precisava trabalhar mais. Il fallait qu'il travaille autrement. Hã. Bem, eu penso que aqui não está aqui Je assim pense ninguém. qu'il n'y a personne comme ça ici. Todos querem ser curados. Tout le monde veut être guéri. Amém? Amen. Então, esse vinagre Alors ce representa. vinaigre représente, Ouça bem, eu écoutez bien, estou a repetir. Esse ce vinagre vinaigre representa a représente amargura l'angoisse que o mundo sofre. que le monde souffre. De noite, Le soir, você acorda, aquele la nuit, vous vous problema, réveillez e vira para um lado, et vira vous para o vous outro. tournez d'un côté, tournez de l'autre. Quando acorda, está enrolado no lençol. Au réveil, vous De avez tanto le virar. drap qui est enroulé autour de vous tellement vous êtes tourné. É verdade. C'est vrai. E eles pegaram, Donc ils ont pris. quando ele disse: Tenho Quand, sede, quand Jésus a dit j'ai soif, há salmo que il diz, y a un Salmo psaume, le 96 diz: psaume 96 dit Pela fome me deram. par la, Não foi vinagre, me deram fel. ils m'ont donné cette chose amère quand Por- j'avais faim. Pela fome me deram fel. Quand j'avais faim, ils m'ont donné cette chose E pela amère. sede Et pour la soif, me deram vinagre. ils m'ont donné du vinaigre. E esses dois elementos estavam num só. Et ces deux éléments étaient en un seul. E eles pegaram numa esponja, E eles todos ont aqui pris sabem que é uma esponja. Se é uma Une senhora da éponge, cozinha, tout le usa monde muito a sait ce que esponja, c'est. aquela esponjinha pequena, Les femmes, né? vous utilisez une petite éponge dans la cuisine. Serapilheira, Je- as senhoras, né? Também lava, né? Il y a aussi les hommes qui font la vaisselle, Mas bien aquele sûr. disse é uma esponja grande, não sei como era. Então ensoparam Alors, ils ont a plongé esponja cette éponge e puseram na boca de Jesus. et ils l'ont mise dans la bouche de E Jésus. Jesus, diz aqui a Bíblia, que Jesus Et Jésus absorveu a absorbé o vinagre. le vinaigre. E quando Jesus tomou, Et quand Jésus a pris, não diz quando provou, pas quand il a goûté, quando chupou, mais quand il a absorbé, quando bebeu quand il a bu aquele vinagre ce vinaigre com fel, avec cette chose amère, e foi à sua boca, et ça a été dans sa bouche, ele estava a absorver il absorbait as suas doenças, vos maladies, aquilo que o amarga, ce qui vous rend, qui vous donne cette angoisse, as suas dores, vos douleurs, a pobreza. la pauvreté. Jesus tomou. Jésus a pris. Ele bebeu Il a bu. aquilo que nos aflige, Ce qui nous donne une affliction, aquilo que o aflige dia e de noite. ce qui vous afflige jour et nuit. Jesus bebeu, Jésus l'a bu. tomou isso. Il a pris ça. Assim como, por exemplo, este assunto Comme par exemple ce sujet do neto da nossa irmã du petit-fils de notre C'est- sœur. é uma inflamação naquele. C'est une inflammation dans le corps. Mas Jesus Mais Jésus tomou, a pris. tomou. Il a pris.
Não foi agradável. Ce n'était pas agréable. Foi uma coisa insuportável na boca. C'était quelque chose d'insupportable dans sa bouche. Já viu o que é as doenças, Vous os avez vu ce que c'est, problemas, les as maladies, les lutas, problèmes, les luttes, a pobreza la de uma pauvreté multidão, d'une tudo multitude, junto. tous ensemble. E ele tomar isso. Et il a pris ça. O que ele fez? Qu'est-ce qu'il a fait? O que Jesus fez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ele tornou-se nós. Il est devenu nous, Ele pôs-se no nosso lugar. il s'est mis à notre place, Ele pôs-se no meu lugar. il s'est mis à ma place, Com as amarguras, com avec as les lutas. angoisses, avec les luttes. Ele pôs-se no lugar ali do Márcio. Il s'est mis à la place de Marcio. Ele diz assim, Márcio, agora Il dit, não és, Marcio, não és mais tu, maintenant ce n'est plus toi, sou eu. c'est moi. O teu problema está em mim. Ton problème est en moi. Eu tomo. Je le prends. Eu vou beber esse problema. Je vais boire ce problème. Não importa o que é, se é, Peu importe ce que se é c'est. pobreza, se Si é c'est falta de la dinheiro. pauvreté, le manque d'argent, Se é um acidente que aconteceu ou un accident qui s'est produit numa pessoa de família, dans un membre de votre famille, Jesus tomou. Jésus l'a pris. Ele está a dizer a cada de vocês, Et il vous dit à chacun, eu estou no teu lugar. je suis à ta place. Eu sou Deus. Je suis Dieu. Tornei-me em ti. Je suis devenu en toi. Agora não és tu. Maintenant, ce n'est plus toi. Eu deixei de ser Jesus J'ai cessé d'être Jésus para ser Márcio. pour être Marcio. Eu deixei de ser Jesus J'ai cessé d'être Jésus para ser Noá. pour être Noah. Eu deixei de ser Jesus J'ai cessé d'être Jésus. Ele tomou isso. Il a pris ça. E quando nós agora Et maintenant, nous, começamos a imaginar isso, quand on commence e à imaginer começamos a ça acreditar, et qu'on commence à croire, começamos a crer on nisso, commence à croire en ça, tudo começa a funcionar. tout em nós. commence à fonctionner en nous. Jesus tomou as nossas doenças. Jésus a pris nos maladies. Está em 1 de Pedro, C'est en capítulo, 1 de capítulo Pierre, 1, verso 24. chapitre 1, verset 24. Não, capítulo 2, verso 24. Non, Jésus chapitre 2, verset tomou. 24. Jésus a pris, Tomou, il a pris. está ali. E quando Jesus tomou Quand Jésus a pris o vinagre, le vinaigre, Jesus tomou. Jésus a pris. Há pessoas que só seguem a Jesus porque Jesus... Não, Jesus fez tudo, Jésus a tout fait, tudo. tout. Tudo aquilo que o diabo espalhou. Tout ce que le diable a éparpillé, Porque foi o diabo que trouxe as doenças. parce que c'est le diable qui a amené les maladies. Foi o diabo que trouxe todas essas informações. C'est le diable qui a amené toutes les inflammations, Acidentes, les accidents, pobreza. la pauvreté. Foi o diabo que C'est trouxe. le diable qui l'a amené. E Deus viu que nós não conseguíamos livrar-nos disso. Et Dieu a vu que nous, on n'arriverait pas à se délivrer de ça. Por muita fé que nós tivéssemos, Même si on a énormément de foi, não conseguiríamos livrar-nos. on n'arriverait pas à se délivrer de ça. Então, reuniram-se. Alors ils se sont réunis. Está isso num salmo. C'est écrit dans le psaume, ils se sont réunis No céu. au ciel. O que é que a gente vai fazer? Qu'est-ce que nous allons faire? Porque o diabo está vencendo. Parce que le diable est en train de O vaincre. diabo está levando as pessoas para o inferno. Le diable emmène les personnes en enfer. E as pessoas estão a aceitar porque não vem escape. Et les personnes acceptent parce qu'elles ne voient pas de sortie de O que é que secours. nós vamos fazer? Mais qu'est-ce que nous allons faire? E Jesus saiu com esse plano. Et Jésus est venu avec ce plan. Eu vou-me tornar eles. Je vais devenir eux. Eu vou ao mundo. Je vais le faire. Vou deixar de ser Deus. Je vais cesser d'être Dieu. Vou me despir Je vais me dévêtir do meu fato de Deus. de mon costume de Dieu. E ele tirou, pendurou no cabide Il l'a accroché e veio como homem. et il est venu comme un homme. Veio como uma pessoa
que é preciso comer, Il est venu comme une personne qui doit tem manger, que dormir, qui doit dormir, cansa-se. qui se fatigue. Foi isso que Jesus se tornou. C'est ce que Jésus est devenu. Mas a pensar em você e em mim, Mais il l'a fait en pensant à vous et à moi. sou eu que posso livrá-los. C'est moi qui vais pouvoir les libérer. Então eu vou pegar essas doenças todas, Alors je vais prendre toutes ces estes maladies, acidentes, tudo que o diabo lançou tous les accidents, tout ce que le diable a lancé para encher o inferno. pour remplir l'enfer. Eu vou destruir tudo Je isso. vais détruire tout ça. Ele veio. Et il est venu. Mas agora o que é preciso? Mais maintenant, Et qu'est-ce você qui est crer nécessaire? nisso. Il faut que vous croyiez en ça. Isso é que eu estava a dizer. Há pessoas que seguram, C'est pour ça que je disais, il y a des personnes qui retiennent não recebem a cura, et elles ne reçoivent pas la não guérison, recebem a solução do seu elles ne problema, reçoivent pas la solution à leurs problèmes, não recebem a solução das suas finanças. elles ne reçoivent pas la solution de leurs finances. Por quê? Porque está agarrado. Não, Pourquoi? Parce qu'elles sont là accrochées. Elles disent moi. Não, você não consegue Non, nada. vous n'arrivez à rien. Jesus já fez. Diz aqui, Jésus a déjà fait. está consumado. O que quer dizer consumado? C'est accompli. Ça veut dire quoi? C'est accompli. Consumado quer dizer não precisa mais fazer sacrifícios. Accompli veut dire que vous n'avez plus besoin de faire de Não sacrifices. precisa mais andar de joelho até Fátima. Vous n'avez plus besoin Fatima, d'aller você. jusqu'à Fatima à genoux. Não precisa andar mais Vous n'avez plus besoin andar a fazer de sacrifícios faire des para sacrifices receber pour recevoir a solução do seu la problema. solution Não, à está votre problème. consumado. Non, c'est accompli. Está feito. C'est fait. Assim que tomou o vinagre, o que é que Et aconteceu? quand il a pris le vinaigre, qu'est-ce qui s'est Morreu. passé? Il est mort. Il a rendu l'esprit. Cada vez eu gosto mais de Jesus. Et j'aime chaque fois plus Jésus. Porque Jesus tornou-se homem. Parce que Jésus est devenu un homme. Ele era tal e qual eu. Il était exactement comme moi. Tal e qual. Exactement. Sabe que Jesus, se não tivesse o Espírito Santo, Vous savez que si ele ia Jésus, pecar como eu si muitas Jésus vezes peco. n'avait pas le Saint-Esprit, il aurait péché comme je pêche bien souvent. Ah! Quem é que ouviu? Qui a entendu? Se você não tiver o Espírito Santo, você Si vai vous n'avez pas pecar l'Esprit Saint, como vous allez todo mundo. pécher comme tout le monde. Não é por ser crente que não C'est peca, pas juste parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche pas, mas é o Espírito Santo que mais impede c'est l'Esprit Saint qui empêche que isso que aconteça. ça arrive. E Jesus sabia disso tudo. Et Jésus savait Ele tout ça. tornou-se em cada Il de nós. Il est devenu en chacun de nous. E hoje Et é o aujourd'hui, seu dia. c'est votre jour. Hoje é o seu dia. Aujourd'hui, c'est votre jour. Eu creio que vocês entenderam isso. J'espère que vous avez Jesus compris ça, que Tomou. Jésus a pris, Ele tirou de nós. il a enlevé E de ele nous tomou isso. et il a pris ça. Por isso foi uma amargura. Donc c'était une angoisse. Eu creio que foi tal amargura Je pense que cette angoisse était que ele disse tellement para o forte. pai, Il pai, a dit au Père, mais se Père, for possível, si c'est possible, se for possível, passa si esse c'est cálice de possible, mim. ne fais pas passer cette, est cette tão coupe par moi. difficile. C'est tellement difficile. Veja, se não fosse o Espírito Santo, Si ce Jesus n'était pas teria feito l'Esprit como, Saint, como Adão. Jésus aurait fait comme Adam. Teria voltado as costas. Il aurait Eu tourné quero lá le saber dos disso. et il aurait dit, mais je veux rien savoir. Eu quero lá saber disso. Je ne veux rien savoir. Agora eu vou sofrer por causa deles. Est-ce que je vais souffrir à cause d'eux? Mas Jesus, Mais Jésus, aquele homem, cet homme, não era Deus. ce n'était pas Dieu, Deus que se tornou homem. Dieu qui est devenu un homme, Deus que se fez homem. Dieu qui s'est fait homme. Porque ninguém conseguiria matar Deus. Personne n'aurait pu tuer Dieu. Mas mataram Jesus porque ele Mais era homem. ils ont tué Jésus parce que c'était un Por homme. amor a você, Par amour envers por vous, amor a mim, par amour ele en- tornou-se par rapport à homem. moi, il est devenu un homme Com um corpo que podia ser morto. avec un corps qui pouvait mourir. E mataram. Et ils l'ont tué. Mas Deus Pai Mais Dieu le Père o ressuscitou ao l'a terceiro dia. l'a ressuscité au bout du 3e jour. Porque Deus se alegrou, diz a Bíblia. Parce que la Deus Bible se dit alegrou que Dieu pela était, fidelidade do seu filho. se réjouissait par la fidélité de son Fils.
Deus se alegrou, Dieu se réjouissait porque Jesus não voltou para parce trás. que Jésus n'est pas venu en arrière. Jesus não disse, não, eu não quero saber. Pronto, acabou. Jésus n'a pas dit non, c'est fini. E quantos hoje Et mesmo, aujourd'hui, combien de personnes, cristãos, des chrétiens, amaldiçoam a Jesus, maudissent Jésus? desobedecem a Ils Jesus désobéissent à Jésus e dizem que são cristãos. et ils disent qu'ils sont chrétiens. Por isso Jesus podia dizer, Jésus aurait pu, eu quero aurait pu saber dire, disso. mais non, je veux rien Eles savoir. tanto estão por cima como estão por baixo. Des fois, ils sont dessus, ils sont en dessous. Por isso Jesus disse para Alors, aquele grupo de Jésus 12, a dit au groupe Um des de 12 vocês disciples, il a dit, l'un de vous vai me trair. va me trahir. Ele podia dizer, todos vocês vão me trair. Il aurait pu dire, vous allez tous me trahir. Quantos cristãos não traem Jesus? Combien de chrétiens Non, trahissent acreditam Jésus? nele. Ils ne croient pas en lui. Mas Jesus tomou. Mais Jésus a pris. Diga assim, oh Jesus, Dites, Jésus, eu te amo. je t'aime. Jesus é Jesus. Jésus est Jésus. Amém. Amen.